A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Eu sou o evangelista André Melo e está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo e um trabalho que está sob a direção geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da nossa CGADB. Aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e também saudar toda a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou está sintonizado na rádio ADFM 88.7, que alegria ter a sua audiência. E como eu costumo dizer, a certeza que eu tenho no meu coração é que nós vamos viver mais uma terça-feira, uma manhã de terça-feira de grandes experiências com Deus. E hoje nós temos a alegria, a honra, a satisfação de receber o pastor Anderson, que é pastor de Caieiras, setor 25. Pastor Anderson, que alegria te receber, obrigado por ter atendido o nosso convite, seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Amém. Também eu agradeço, saudo a todos com a paz do Senhor. Irmão André, agradeço pelo convite, agradecer também pela oportunidade, agradecer aos nossos pastores, pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso vice-presidente, pastor Wellington Costa Júnior, toda a diretoria da Confradesp, a diretoria da nossa igreja. Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui e poder participar com você nesses momentos aqui que eu tenho certeza, como você já disse, será uma bênção para todos nós. Eu não tenho dúvidas, pastor. Não tenho dúvidas de que nós seremos edificados por Deus através das experiências, do testemunho e dos grandes feitos que Deus tem realizado na sua vida, em sua família, como também em toda a sua trajetória ministerial. Amém. E, pastor Anderson, se eu fosse comparar o senhor com algum personagem da Bíblia, eu iria compará-lo com Neemias, porque nós observamos que o senhor está em uma grande obra lá no setor 25, setor de Caieiras, e uma obra espiritual e também uma obra física, né? A igreja ali, a igreja sede, está sendo reconstruída, há um grande templo ali que já está sendo projetado, e eu gostaria que o pastor já falasse um pouco para nós o que é que está acontecendo lá no setor 25. É verdade, André, coisas grandes o Senhor está fazendo lá. Deus está com as mãos estendidas. Na verdade, ontem, inclusive, eu tive uma reunião de obreiros. Ontem foi dia 10, 10 de novembro, e nós tivemos a reunião de obreiros e eu comentei exatamente isso. Nós estávamos ali. Quando o pastor presidente, nosso pastor José Wellington, comunicou que eu iria para Caieiras, no gabinete dele, ao longo da conversa, ele mencionou que Caieiras é um setor antigo e tem uma sede pequena, e tinha um terreno do lado, e ele mencionou que nós precisávamos construir ali, fazer alguma coisa. Ele falou, meu filho, vai. Então eu fui debaixo de uma orientação, de uma liderança espiritual do nosso pastor. Glória e eu a já Deus. Fui com o coração cheio, e aí nós então assumimos o setor, e começamos a trabalhar. Nós assumimos em 5 de fevereiro de 2021, em plena pandemia. As igrejas tinham aberto, todo mundo de máscara, porém depois de algum tempo fechou de novo. Mas nós lançamos um projeto da construção. E eu louvo a Deus que Deus trabalhou, o povo abraçou, aquela causa, e nós começamos então um projeto ali de arrecadação de fundos, algumas coisas, e já começamos a fazer ali então os projetos arquitetônicos e estrutural, e fomos trabalhando, tirando todas as certidões, tirando todas as provações, e começamos então, quando nós regularizamos tudo isso, nós estávamos já com uma base administrada, bem administrada, e começamos o trabalho ali, começamos a construção, que está progredindo a cada dia. E nós temos visto, pastor, temos testemunhado que Deus está com as mãos estendidas ali para aquele trabalho. Há um lindo templo que está sendo ali erguido. O pastor se lembra quantas pessoas comportavam o antigo templo?
Na faixa de 400 pessoas. O antigo. É 350, 400 Sim. pessoas. E hoje o projeto é para quantas pessoas? 1.100, 1.200 pessoas apertadas, assim nós conseguimos colocar lá. Né? Colocamos sim. Já colocamos, inclusive. Que bênção. Já colocamos. E pastor Anderson, o senhor tem experiência em trabalho civil, em engenharia civil, porque é uma grande obra, né? O senhor já tinha alguma experiência ou foi o primeiro desafio que o senhor encontrou? Eu sempre, dentro dos meus empreendimentos, dentro do meu trabalho, né, eu sempre mexi com construção, sim. Sempre construí para mim, muito, né? E já construí alguns templos, algumas igrejas também, né? Então, nós temos alguma experiência, assim, alguma base nisso. Que bênção. E tem alguma previsão lá para a inauguração? Olha, estamos trabalhando. Eu gostaria de inaugurar o final do ano que vem, se assim Deus permitir, né? Estamos trabalhando juntamente com o Belém, estamos trabalhando com os nossos irmãos da engenharia também, estamos juntos, numa parceria muito grande. Os irmãos lá em Caieiras estão animados, né? Está todo mundo trabalhando, estamos administrando isso e, na verdade, Deus está no meio, movendo as águas. Eu vejo milagre todo dia, André. Todos os dias ali naquele lugar eu vejo milagre. Desde o começo, desde a fundação. Nós tivemos ali uma fundação pesada. Nós éramos ali para gastar só de retirada de terra, para você ver, mais ou menos uns 130, 140 mil reais. Meu Deus. E de repente Deus preparou. É claro que a gente conhecia um empresário, mas ele me ligou fazia tempo que eu não conversava com ele. Naquela semana que eu estava pensando em alguma coisa, porque o que eu fiz? Eu tinha uma congregação que tinha pouquinho crente, não é muito longe, própria. Então eu preparei essa congregação, adequei ela, que ela não tinha adequação, para receber os irmãos. Sim. Então eu tinha tirado os irmãos, comunicado, levei para essa congregação. Sim. E o templo eu comecei a derrubar devagar. Coloquei algumas pessoas trabalhando, foi tirando o telhado, tal. E eu estava lá um dia no templo e ligou um empresário que eu conheci, fez alguns trabalhos para mim, sempre trabalhou para mim, até hoje. E ele então ligou e falou assim: pastor, o senhor tem alguma coisa, alguma obra? Eu tenho uma semana. E ele tem muitos caminhões, máquinas, aquelas máquinas grandes, PC. Eu falei: rapaz, é de Deus esse negócio. Eu estou aqui na igreja, eu tenho um projeto para demolir a igreja aqui, fazendo ele. Estou passando aí. E ali nós conversamos. Ele pediu um valor, eu negociei com ele. E aquilo que era para se gastar 130 mil reais, nós pagamos 45 mil reais. Meu Deus. Quase que não pagou nem o diesel. Ele trabalhou lá com quase 10 caminhões rodando a semana inteira e a máquina demoliu a igreja e ainda tirou lá 100 e poucos caminhões de terra, né? Além da demolição, 160, 150 caminhões de terra. Foi muita coisa. É um milagre. Isso já foi milagre. Uma grande vitória. E tanto é, pastor, que foi rápido a demolição lá, né? Não foi um processo assim demorado. Quando a gente percebeu, já tinha tudo sido, né, demolido e já o projeto começando a ser executado. André, eu tenho documentado em fotos, em vídeo. Nós temos ali uma semana antes. Uma semana depois, o terreno todo limpinho, com uma terraplanagem perfeita, porque eles são muito eficientes, essa empresa. Sim. Mas deixou perfeito. Inclusive, teve ali o pastor José Roberto, o pastor Jeremias e o nosso gestor, o irmão André. Sim. Quando eles passaram lá, eles viram, né? Sim. E nós fizemos uma oração juntos lá. Glória a Deus. E ali eu até comentei com eles: posso prosseguir? Vamos em frente. Né? E aí estamos lá até hoje. Tivemos algumas, ao longo da história, quando nós começamos a fazer as fundações, né, furar os buracos das estacas, tudo, nós temos buraco formado, porque nós fizemos ali a sondagem de terra e a terra não era muito boa. Assim, então nós tivemos que fazer buracos muito grandes, alto, 12 metros, 15 metros, 10 metros. Então nós temos sapato ali e tem 5, 6, 8 brocas de 15 metros. E ainda enchia de água. Então foi um trabalho muito, né? Quando você começa a construção, você não imagina o que você vai encontrar pela frente. Sim. Mas o que mais chamou a atenção, que quando nós fizemos as brocas, começamos a levantar, tivemos uma perca de um muro que não era para a gente demolir, ele acabou caindo, tivemos que fazer isso. E quando nós estávamos fazendo esse muro, nós tivemos ali um desabamento, a qual um irmão foi soterrado. Meu Deus! Foi soterrado. Ele foi soterrado
e ele ficou ali, foi muito tempo. Sim. Foi muito tempo soterrado. Aí veio bombeiro, defesa civil, polícia militar, GCM, polícia, enfim, tudo quanto é tipo de coisa, reportagem, as autoridades, helicóptero em cima, cercaram toda a área, porque foi mais de 1 hora para tirar ele lá de dentro da terra. Então toda a expectativa era tirar ali uma pessoa sem vida. Sim. Mas, irmãos, eu inclusive eu tinha saído aqui do Belém, estava com a minha esposa, a gente estava indo para Caieiras, quando os irmãos me ligaram apavorados. Eu imagino o desespero. Eu levantei um clamor dentro do carro, que eu estava no trânsito marginal, né? E levantei um clamor e falei, Jesus, põe as mãos, porque... E quando eu cheguei, eu não consegui chegar para o carro, parei longe, vim andando. Quando eu cheguei no canteiro de obra, estava lá os bombeiros, muita gente tentando tirar ele ali, até que conseguiram tirar, baixaram o helicóptero num campo para baixo, que nós temos um campo lá para baixo da igreja, baixaram o helicóptero, então conseguiram tirar ele e levaram na ambulância até o helicóptero e ele foi para o Hospital das Clínicas, né? Mas, irmão, foi assim algo extraordinário que Deus fez, algo incomparável, não dá para o que nós vimos ali, porque, na verdade, aquele irmão, ele foi para o Hospital das Clínicas, foi de helicóptero, né? E nós fomos para lá. Procuramos, ele saiu ali, já tivemos uma boa notícia, ele saiu com vida, mas os médicos que estavam ali falaram, não, precisa ver, deve ter quebrado tudo, pode ficar paraplégico, né? Pode ficar tudo, se ele sobreviver ainda, né? Puseram oxigênio, então, e foi. Então ele foi para o Hospital das Clínicas de ambulância e nós fomos seguindo e procurar, chegamos e fomos no pronto-socorro, fomos nos lugares, né, e não achava ele. E aí nós conseguimos procurar aqui, procurar ali e achamos ele. Irmão, Deus é tão grande, tão tremendo, que ele estava, acho que na melhor ala que pode ter no Hospital das Clínicas, né, quando nós encontramos ele, conseguimos entrar, fomos falar com ele estava lá, irmãos, sem nenhuma sequela. Meu né? Deus. Ele estava dando risada porque ele falou, pastor, eu tive o privilégio de viajar de helicóptero. Glória a Deus. Nunca pensava na minha vida em viajar de helicóptero. E eu comecei a dar risada, eu falei, irmão, ele falou, pastor, foi um milagre. Ele falou assim, eu via tudo escuro, não via nada, eu com a cabeça dentro da terra, mas parece que algo fazia com que eu respirasse, enfim. A mão de Deus foi um grande milagre, né? Um grande milagre, coisas... E ali a gente via aquelas pessoas ali, da redondeza, falando, isso aí vai fechar, isso aí tá não sei o quê. Mas eu tinha me preocupado em tirar todas as licenças. Estava tudo certinho, né? A nossa arquiteta, a irmã Jaqueline, a engenharia, tudo pronto. Até a terraplanagem, inclusive, eu tinha licença para tirar, né? A liberação para movimentar a terra. Enfim, nós estávamos cobertos, imunes de documentos, né? Mas o principal foi a mão de Deus, o milagre que Deus operou ali, né? O interessante é que, passado isso daí, eu conversando com ele, isso virou até algo assim, né? Esse irmão ele tinha um problema crônico na coluna. Crônico. Sim. E ele foi curado. Ele foi curado, né? E ele foi curado. Jesus curou ele desse problema crônico que ele tinha na coluna. Até hoje, e eu quando ele contou o testemunho, nós estávamos eu faço um trabalho, a Santa Ceia chama-se trimestral, então praticamente eu junto muita gente do setor, mais de 1.000 pessoas, né? E aí ele contou o testemunho, né? E eu brinquei com a igreja, falei, irmão, se tem alguém com problema crônico na coluna, eu vou arrumar um barranco aí. Olha aí, ó. Né? Mas foi assim, irmão. Então esse foi um grande milagre, e aí a gente veio traçando, conseguimos bater a primeira laje, né? E daí fizemos a primeira laje, né? E quando nós fizemos esse trabalho, essa primeira laje foi estacionamento, né? Sim. Então, nós tivemos um problema, uma ventania, onde nós estávamos congregando, onde arrancou parte do telhado. Parte do telhado, caiu o forro, que era um forro de drywall, muito grande, e nós tivemos, mas graças a Deus, Deus guardou, ninguém se feriu tudo. E eu falei, a única coisa agora é preparar esse... E nós estávamos preparando ele já, eu tinha feito um contrapiso, tudo, né? Então nós voltamos e começamos a congregar no estacionamento. E eu vou falar uma coisa para o irmão, ficou tão gostoso que o povo já não quis voltar mais para
Olha aí, ó. Aí ficamos congregando lá. Que bênção. Ficamos congregando no estacionamento e construindo o templo em cima. Porque lá tem o estacionamento, né, tem o elevador, vai ter elevador, ainda não tem, mas tem já o túnel do elevador. Depois nós temos as escadas, sai no primeiro andar, que é a recepção, né? Aí tem a recepção, a chegada pelo nível da rua, aí tem a recepção, aí nós temos os banheiros, nós temos muitas salas nos primeiros andares, né? E depois subindo é o templo também. Temos o elevador que vai dar no templo e tem as escadas, né? E depois temos a galeria. Então hoje nós já estamos, né, com muito... Foi uma luta muito grande, eu tinha colocado o propósito no nosso coração de fazermos o Congresso das Irmãs, que foi agora em novembro. Sim. O Congresso lá nós temos mais ou menos quase 700 irmãs, 600 e poucas irmãs, né? E as irmãs, minha esposa, que é a coordenadora, a irmã Márcia, juntamente com as irmãs, elas estavam trabalhando, né? E ali nós fazíamos sempre festa no Centro Cultural. Mas eu fiz um propósito com Deus. Eu queria fazer, né? Queria começar a fazer alguma coisa no templo. E Deus nos honrou. Trabalhamos muito, Deus abençoou e Deus nos honrou. Fizemos um grande congresso. Agora conseguimos cobrir o templo, né? O templo foi coberto, tudo. Preparamos alguma coisa, claro que está lá com cara de construção, mas estamos congregando lá em cima, né? E o projeto é ficar um tempo lá em cima, até parar agora o tempo de chuva, tudo para a gente vai descer rebocando, pintando o templo, enfim, aí a gente vai vir com acabamento. Mas por hora eu vou começar a fazer um outro projeto, né? Nas salas e tal. Mas Deus tem abençoado muito, André. Pois é, pastor, dá para perceber pelos testemunhos e pelo que a gente também tem acompanhado, mesmo que de longe, pelas redes sociais, que a boa mão de Deus está estendida sobre o setor 25 e Deus tem confirmado o ministério do pastor e tem confirmado o seu trabalho ali naquele lugar. E esse testemunho aí, pastor, meu Deus, quase que eu voei aqui no estúdio. Testifica o poder de Deus. O nosso Deus é um Deus de milagres. E é interessante, pastor, que no começo aqui do nosso bate-papo, eu comparei o senhor com Neemias. E nós observamos lá no livro de Neemias que todo o sucesso da reconstrução daqueles muros é porque o coração do povo, né, estava voltado ali para o trabalho. O povo estava realmente alegre, feliz, trabalhando com empenho. E o senhor falou que lá em Caieiras o povo está feliz, o povo está alegre e a gente percebe isso. Qual que é o segredo, pastor, de manter uma igreja alegre, uma igreja unida, uma igreja disposta mesmo a enfrentar os desafios, seja de reconstrução ou qualquer outra dificuldade, outro compromisso que aparecer? Qual é o segredo de manter o povo animado? Olha, André, eu creio, como o irmão falou de Neemias, o irmão sabe que Neemias, ele teve também algumas oposições, isso é normal. Sim. Todos os pastores sabem disso, né? Porque nós temos um inimigo que, na verdade, ele não consegue, mas ele vai sempre querer impedir todo o projeto da igreja do Senhor, né? Salvação, a parte espiritual e também as coisas materiais, né? Por exemplo, a construção de um templo. Então eu gosto muito daquela frase que Neemias mesmo falou: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Então, eu acho que o segredo da alegria do povo é ver uma liderança em atividade, né? É ver uma liderança que está motivando, né? Uma liderança motivada e que também está motivando, né? Então, nós vemos isso lá em Caieiras, todos os irmãos, os pastores, né? Nossos dirigentes, todo o povo de Deus ali, feliz, porque também era um sonho de muita gente. Sim. Era um sonho ali. A igreja ali não é um setor novo, é um setor que ele tem uma história que saiu Franco da Rocha, Francisco Morato, Pará de Itaipa, saiu o setor de Perus, né? Então é uma história ali, passaram pastores ali no nosso setor, né? Pastores que trabalharam muito, né? Como nós temos, por exemplo, o pastor José Amaro, o pastor Zezinho, deixa eu lembrar aqui, o pastor Natanael Santos, olha quantos pastores passou, o pastor Eli Martins, pastor Elias Camilo, pastor Paulo Magalhães. Grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus passaram ali, o pastor Luiz Francisco, né? E eu agora estou lá, né? Trabalhando ali, né? Então todo mundo vem fazendo um trabalho,
né? E agora nós fomos ali, num tempo que Deus permitiu, né? E também usando o nosso presidente ali. Então eu creio que este é o segredo do que está acontecendo. E também o mover do Espírito Santo e a graça de Deus. Deus tem nos abençoado. Claro que aquilo que eu falei, nós temos algumas lutas, temos algumas dificuldades, são tantas as dificuldades, mas as maiores são as vitórias, né? A Neemias, essa palavra, ela é uma palavra, estou fazendo uma grande obra, né? Eu não posso parar, não é isso? Então, esse daí, ontem nós tivemos a reunião de obreiro, como eu já citei aqui, e a palavra foi ali em Juízes 5 e 12, quando está escrito, desperta, Débora, desperta, 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 né? Sim. Débora, né? Então, a palavra ontem foi essa, e Deus tomou a igreja. Glória né? a Deus. Então, um despertamento, um avivamento, né? Que está acontecendo na minha vida, na minha casa, minha esposa, com todos nós e com os irmãos, com a igreja, né? É isso, e Deus tem abençoado. Pastor Anderson, o senhor falou sobre a motivação do líder, né? Um líder motivado, a igreja também se torna uma igreja motivada. E eu ouvi recentemente uma frase que me chamou muito a atenção, é que se o líder corre, os liderados andam. Se o líder anda, os liderados param. Se o líder para, os liderados sentam. E se o líder senta, os liderados deitam. O pastor entende que, de fato, a postura do líder é determinante para o bom andamento de uma obra e de um trabalho? Sim, sim. Nós temos exemplo do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, né? Foi o que ele mais fez. Ele veio aqui, naqueles 3 anos, que ele iniciou o ministério, que ele chamou os seus discípulos, não é isso? Ele implantou. Ele teve problema, né, com os discípulos, né, pouquinho, mas já teve problema. Mas o que ele mais fez foi dar exemplo e incentivar. Não é isso? Então nós temos exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos exemplo de homens de Deus, e haja visto que nós temos um exemplo, um grande exemplo, né, que é o nosso presidente, né, e agora também o nosso vice-presidente, que nos motiva, né, que nos tem uma palavra que não para, a igreja não pode parar. E quem faz isso é o líder não pode pescar, né? Ou estar pescando todo dia e deixar a igreja, né? Não, nós temos que estar na frente do trabalho, amar o trabalho, colocar o coração no rebanho, não é isso? Então a graça de Deus, o Espírito Santo, ele vai trabalhar e fazer aquilo que ele tem que fazer, que é preparar o povo até para o arrebatamento. Sim. E a gente enxerga isso, pastor, em Davi, porque Israel estava em guerra. E Davi não foi para a guerra, Davi ficou em casa. E por ele ter ficado em casa, ociosidade. Foi fatal. Ociosidade. Foi fatal. Nesse caso, foi ociosidade. E veja bem a trajetória de um líder. A vigilância deve ser total. Porque quando Davi começou, estava todo mundo em casa e ele estava no campo. Né? Ele estava no campo. Olha aí, ó. Certo? Quando ele começou, ele estava no campo. Veio um leão, Forte, ele matou. Veio um urso, ele Deus. matou. Não é isso? Ele estava no campo. Depois ele foi ungido rei. Ele ficou esperando chegar o tempo. Meu Deus. Dedilhava sua harpa, um espírito mau saía da vida de Saul, certo? Então, olha só, lá na frente, venceu o gigante, né? Quando todo mundo estava recuando e fugindo, ele, quando foi afrontado pelo gigante, não é isso? Sim. Ele diz, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E depois ele ocioso no palácio e comete aquele erro fatal, né? Um erro que custou muito caro, né? Nós temos pessoas pagando um preço muito caro, inclusive na família, né? Inclusive Sim. na família, né? Pastor. A consequência, irmão André, ela Sim. é muito grave. Nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com o que nós plantamos, porque a consequência de um líder é muito grande na sua casa, inclusive na igreja que nós estamos trabalhando. Sim. A gente vê isso constantemente. Pastor Anderson, tá nascendo uma mensagem aqui, hein? E eu tenho certeza que muitos pastores, muitos obreiros estão acompanhando o programa agora e eu acho que já estão em posse de caneta, de papel, Amém. fazendo as anotações ou talvez no tablet, no celular, porque já dá uma mensagem aqui, hein? Sim. Glória a Deus por isso.
E, pastor, então o senhor entende que não existe igreja ruim? Porque às vezes talvez o senhor já deva ter se deparado com algum colega, algum companheiro, reclamando, nossa, mas lá a congregação, lá talvez o setor que eu estou, a igreja que está aos meus cuidados, o povo está desanimado, o povo está meio disperso, o povo não está com muito compromisso. O senhor entende que isso é reflexo da gestão da liderança? Ou existem lugares que realmente são difíceis, parece que a guerra ali é maior e o povo às vezes não tem o desejo, aquele sentimento, aquela vontade de fazer mesmo a obra de Deus? Olha, irmão André, o irmão fez uma pergunta, né? Se tem lugar ruim? Se tem... Eu não vejo assim. Mais uma vez eu tenho que citar o pastor José Wellington, o nosso presidente, porque ele fala que o que nós estamos... A palavra de Deus não tem como. Então, aonde o obreiro chega, eu imagino... vamos falar, por exemplo, Isaac, quando Deus ele foi para a terra de Gerar, não dava nada, não produzia nada, não servia nada, mas Deus o abençoou lá. Né? Deus o abençoou, ele trabalhou. Então, na verdade, aonde você chega... Eu me lembro quando eu comecei novo, o pastor Eli Martins me colocou, tinha uma casa de uma irmã, nós não tínhamos uma congregação. Porque eu aceitei Jesus em Caieiras, abrindo esse leque aqui. Lá sim, foi o seu berço eu aceitei espiritual. Jesus em Caieiras, cheguei numa situação não muito boa. A minha esposa aceitou Jesus primeiro, começou a ir na igreja. Sim. Né? Também estava passando por uma luta grande, uma gravidez com problema, enfim. E ela foi para a igreja. E eu aceitei Jesus em Caieiras. Logo comecei a trabalhar. Sim. Na época era o pastor Natanael Santos, que era o pastor do setor. E ele logo começou a me discipular, a trabalhar. Ele, o pastor Serginho, que hoje está no setor 56, que pregou, que Deus usou muito para ganhar nós para Jesus, eu, a Márcia, enfim. E quando, voltando ao ministério, o pastor Eli Martins, depois de alguns anos, já era obreiro, eu fui dirigir um trabalho na casa de uma irmã, lembra até os Lourdes. E foi eu, a irmã Márcia, meu filho, o Aniel, ele tem 29 anos hoje, ele devia ter 2 anos, né? E a irmã também, acho que ela tinha 2 filhos pequenos, enfim. Começamos ali na sala, ela conversou o vizinho, tudo. E passou-se, resumindo a história, passou-se mais ou menos 2 meses. Eu tinha saído da sala, nós tínhamos ido para o fundo, que ela tinha uma varanda lá, uma lavanderia, né? E depois da lavanderia, com 3 meses, a gente estava na garagem. E mais ou menos com 4 meses, nós já tínhamos 80 pessoas... Meu Deus! ...ouvindo o evangelho, recebendo a palavra. Um crescimento expressivo. O que eu quero dizer aqui não sou eu, sem experiência nenhuma, diga de passagem. Sim. Mas a palavra, o amor, o incentivo, aquela empolgação de um novo convertido, né? de um obreiro novo, né? E eu vendo Deus fazer milagre ali naquele lugar, eu falo, meu Deus, que coisa linda. Então, eu vejo que não tem lugar ruim. O que eu acho é que é realmente a motivação e o princípio. Qual é o princípio? Buscar a Deus. Oração, jejum, consagração. Sem isso... Esse é o segredo. Igreja não funciona. Tudo isso daqui é maravilhoso, tudo, mas você quer ter audiência. Igreja não é normal, né? Se você, por exemplo, que está na frente desse trabalho, eu tenho certeza que você é um profissional, estou vendo aqui, excelente. Assim, o irmão está fazendo um trabalho excelente. Porém, se o irmão não jejuar, orar tudo, seu programa não vai ter audiência. Porque isso aqui é igreja. É verdade. A igreja, ela tem tudo que nós fazemos, existe a parte espiritual. Sim. Né? Então isso, na minha opinião, tá? Eu não sou absoluto, mas na minha opinião, parte deste princípio. Tudo que é feito. Por exemplo, esta responsabilidade na sua mão, ela vai fluir se você também não esquecer da parte espiritual. Então eu vejo que a igreja é isso, né? Então é parte disso, né? Faz parte disso. Não é isso? Não é questão de querer ser espiritualista ou querer ser melhor que ninguém. Isso é o que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Pois é o básico. É o básico. Se não tiver oração, jejum, palavra, não vai. Da igreja não tem como, né? Olha, você pode ser um bom orador, você pode pregar, preparar um excelente sermão, mas se não tiver uma base de oração, uma base de comunhão, né? Não vai
surgiu o efeito. O trabalho não prospera. Prospera, né? É aquela história que o pastor Zé outro dia estava... Eu sou... Você vai ver que eu vou citar muito o pastor Zé, porque eu sou muito observador do nosso pastor. Por quê? Porque a gente vê a grandeza do ministério dele. Então, ele fala, olha, tem igreja que você entrega para um pastor com 10, daqui a pouco está com 100. Mas tem uns que você entrega com 100, daqui a pouco está com 10. Meu Deus. Isso, né? Então, eu, por exemplo, eu vou lutar com todas as minhas forças para ter um resultado, né? E diga-se de passagem em todas as áreas. Está na minha vida secular, na minha vida familiar, a gente sempre quer ter resultado, né? Verdade, pastor. E eu estava até me lembrando de uma experiência do nosso pastor presidente. Ele conta, né, que ele designou um obreiro para uma igreja, mas o obreiro com muitas técnicas, né, com muitos gabaritos, muitos diplomas, muitos certificados, muitos anéis nos dedos, e ele achou que isso era o suficiente para ele conduzir o trabalho. E houve lá uma situação na igreja e ele veio procurar o pastor presidente. Ele falou, pastor, o assunto é de um pecado que houve lá, e eu já quero dizer para o senhor que existe o pecado doloso e o pecado culposo. Aí o pastor falou, não, meu irmão, senta aqui, vamos conversar, mas não é bem por aí, você está muito técnico. Mas Meu Deus. Pois é, meus irmãos, você que está chegando agora pelo canal da Confradesp no YouTube, ou está nos ouvindo pela rádio ADFM 88.7, seja muito bem-vindo. Estamos desfrutando aqui de um bate-papo muito agradável com o pastor Anderson. Ele está contando um pouco das experiências, de tudo aquilo que Deus tem realizado lá no setor 25, setor de Caeiras. Você que está chegando agora, compartilha aí com seus amigos, familiares, manda o link do programa, porque eu tenho certeza que eles também serão alcançados por uma palavra de Deus. Pastor Anderson, agora vamos falar um pouco da sua família, porque o pastor é casado com a irmã Márcia, né? E nós vemos aí os seus filhos, o Raniel, que é casado com a irmã Ingrid, né? Advogado, também tem o Rafael, que é médico, e assim, são filhos bem-sucedidos profissionalmente, mas eu acredito que a maior satisfação que o pastor tem, e até mesmo na conversa com amigos, com colegas, com familiares, eu entendo que a maior satisfação que o senhor tem não é dizer que eles são grandes profissionais, que eles são pessoas bem-sucedidas, são pessoas de uma formação boa, mas são servos de Deus, são tementes ao nome do Senhor. Eu acredito que é a maior alegria que o Senhor tem. Às vezes a gente encontra, obreiros que se alegram em dizer, olha, meu filho é isso, minha filha é aquilo e tal, mas não serve ao Senhor, se desviou dos caminhos de Deus. Mas o Senhor teve esse cuidado com a família de dar a eles uma boa educação. Fala para nós, pastor, qual que é o segredo? Olha, irmão, o segredo é a cartilha, né? É a Bíblia, não tem outra, ensinando no caminho, né? Andando, né? A minha esposa sempre foi muito dedicada, né, na criação dos nossos filhos. Sempre investimos nos nossos filhos, né, na vida espiritual. Por exemplo, a gente participava de vigílias, e eu dirigia a congregação, um exemplo, né, ia numa vigília e nós levávamos, mesmo bebê, minha esposa levava ali um colchãozinho, um negócio, e meus filhos foram criados na igreja. Debaixo dos bancos. Debaixo dos bancos, aquela história. No meio, né, do círculo de oração, da vigília do fogo. E cuidando deles na escola, sempre com muita amizade, sempre, nunca misturando. Uma das coisas que eu, por exemplo, percebi, quando você cria o filho, e qualquer coisa, você faz um paralelo entre a criação e a igreja. E não tem nada a ver. Você tem que criar o seu filho como pai, mãe, tem que criar o filho, certo? Sim. Entendeu? Então, por exemplo, um erro que eu vejo, que me dá, o pastor não vai gostar. O que o pastor não vai gostar? Quem não vai gostar sou eu. Eu sou pai. Sim. É um exemplo. Na igreja. Não, na igreja não, aqui em casa. A igreja a gente vai lá para cultuar, para trabalhar para Jesus, para fazer a obra do Senhor, mas aqui em casa é assim. Né? Então é mais ou menos isso. Mas a igreja começa em casa, sim. A igreja começa em casa, ela começa educando, ela começa
cuidando, né? Então, e o investimento, né? Por exemplo, o Aniel, minha esposa, sempre levou ele, o Rafael, em aula de música, eles são músicos. O Rafael até hoje, ele toca na orquestra, né? O Aniel hoje ele é presbítero, mas é um excelente tecladista. Que bem. Precisa, ele desce lá, não tem problema nenhum. São servos de Deus. Congregam com o senhor. Congregam comigo. Que O Aniel é presbítero, o Rafael é diácono. Que né? bênção. E a mãe Ingrid também, minha nora, acompanha ele. O Aniel é coordenador do setor, tem feito um grande trabalho. Inclusive agora esse mês, final do mês de novembro, nós temos o Congresso dos Jovens, né? Que eles estão trabalhando. Então, é uma bênção que eu tenho, eu louvo a Deus por isso. Isso é o maior privilégio que possa ter um homem, um crente e principalmente um pastor, porque a guerra, as lutas são grandes, né? Então, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, pela dedicação dela como mãe, né? Ao meu lado, em criar também os filhos, porque eu acho que a primeira igreja, a igreja mais importante, até porque está escrito, né? Se você não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, é forte isso aqui, negou a fé, é pior do que um infiel, é muito forte isso aqui. É forte, porque hein, pastor? eu acho que é o fim de tudo, né? É difícil, mas é o que está escrito. Porque, pastor, na minha percepção, e que também sou pai, tenho um garotinho de 4 aninhos, mas, pastor, eu acho que deve ser uma tristeza muito aguda para um obreiro. Ele pode ter sido bem-sucedido no ministério, ter arrebatado muitas almas, né, para o reino dos céus, mas se ele não vê os filhos, se ele não tem a família nos caminhos do Senhor, eu acho que ele é um obreiro incompleto. Sim. Deve dar a ele uma tristeza muito profunda, uma insatisfação e talvez até uma decepção consigo mesmo por não ter conseguido o básico, que é a própria casa, a própria família, os próprios filhos. O exemplo de pai, né, de mãe, exemplo de servo de Deus, né, exemplo quando obreiro, de um pastor, exemplo, né? Então, isso daí é o que é o legado que nós deixamos, né? Então, o exemplo que você está dando, você disse que tem um filho de quantos anos? 4 aninhos. 4 aninhos, ele está observando você, ele está se formando, ele vai ter uma... Então, qual é a formação que você está dando para ele? Não é só estudo, isso né? Mas a formação sua, a sua característica, a sua genética, né? Cada família tem que ser a sua. Então, por exemplo, tem pessoas hoje que não têm uma genética da própria família, do pai, da mãe, não tem uma característica, não tem, porque fica com um, fica com o outro, enfim. Né? Então, eu tive uma esposa muito dedicada nesse sentido. Outra coisa, a amizade que nós temos que ter com os nossos filhos. Nós temos que ser amigo, aquele amigão mesmo, né? Aquele amigo que, né, senta, conversa, quando precisa corrige. Né? Quando você erra também o seu filho, eu não sei se você tem essa... O Aniel, o Rafael, ele chega para mim e fala, pai, o negócio é o seguinte, o que está acontecendo? Pô, isso é muito importante. E eu fico muito feliz com isso, porque nós criamos ali um vínculo em casa de verdade, de sinceridade. Né? Então não adianta, é igual aquela história que nós conhecemos aí, né? Puxa vida, queria tanto que o meu pai fosse assim em casa. Puxa, se ele fosse assim, como ele é na igreja, em casa... Meu Deus, que bênção seria. Aí mata o camarada. Aí é o fim de tudo. E tem muita coisa, e tem muito lugar que é assim. Né? Então daí, quando o filho cresce, a primeira oportunidade que ele tem, me desculpa, né? Isso não é só, é claro, eu estou falando de obreiro, mas a gente vê na igreja. Eu tive uma visão na igreja, em Caíras, e eu estava ali, uma dificuldade com adolescente, jovem, quando eu cheguei ali, né? E Deus me deu uma visão, estou falando isso, o povo vai estar assistindo e vão confirmar se precisar. E eu falei para os irmãos, eu tive uma visão, eu vi uma grande mão, eu estava no púlpito, eu vi uma grande mão, e essa mão fechava assim, irmãos, e entre a mão saía como se fosse uma gelatina. E o Espírito Santo falou assim para mim, tem muitas pessoas perdendo os filhos desta maneira. Perdendo. Forte, hein? Então hoje nós temos, por exemplo, eu e minha esposa, a gente sempre foi, teve o trabalho da mocidade, culto com a mocidade. Eu estava lá com meus filhos, minha esposa. Hoje tem gente que tem o trabalho da mocidade, os pais vai lá para o trabalho. Não vai para uma escola dominical,
tem esse. Dá trabalho, irmão? É igual aquele, dá trabalho para fazer? Dá trabalho. Mas hoje, você colhe um fruto, vale a pena. Vamos entender isso. Claro. Dá trabalho. Né? Dá trabalho para criar filho. Né? Mas vale a pena depois. Pastor, e é um dos erros que a gente observa em alguns obreiros, é não saber administrar, né? Vida pessoal, família, ministério, igreja, e às vezes dá mais atenção para a vida profissional e às vezes mais atenção para a vida secular, às vezes mais atenção para o ministério, às vezes mais atenção para a igreja, e a família acaba ficando em segundo plano, como segunda opção. Como administrar, pastor? Vida pessoal, ministério e família. Você atender tudo e poder dar assistência a todas as necessidades. É uma excelente pergunta. Essa colocação sua, irmão, eu vou falar aquilo que eu vivi. Sim. Em várias vezes eu vi o milagre do Senhor. Então, em primeiro lugar, o compromisso, um obreiro, né? Compromisso com a obra de Deus. Hoje, as pessoas, eu tenho acompanhado muito isso aqui, cada vez está piorando mais. Isso que o irmão está falando. As coisas materiais, vamos dizer, terrena, né? Tomar o lugar das coisas espirituais. Né? Então, as pessoas estão deixando o abençoador e se agarrando na bênção que o abençoador te proporcionou. Sim. Certo? E você não pode fazer isso. Em primeiro lugar é o abençoador, porque ele vai me dar mais bênção. Então, isso é uma questão de lógica. Então, nós estamos vendo muito isso. Então, as coisas materiais, elas têm tomado a frente. Né? A nossa vida hoje, com tantas coisas que surgem, né? No meio que nós estamos vivendo, tem pessoas deixando, obreiros deixando o seu compromisso com Deus para determinadas coisas que surgem hoje. A mesma coisa, por exemplo, eu tinha loja, comércio, e eu dirigi igreja. Então, por exemplo, eu tinha que estar na igreja 7h30, chegava alguém para comprar lá, eu tive comércios grandes de carro, tive várias lojas próprias, muitos carros, mas chegava uma pessoa no horário de eu ir para o culto e falava assim, posso te atender amanhã? Tá, porque eu tenho um compromisso agora. Pô, mas você vai perder a venda? Não vou perder a venda, porque eu creio que Deus vai me dar 10 vendas por causa daquilo. E era isso que acontecia. Né? Então, nós vivemos pela fé. Sim. Alguém pode ouvir isso e falar, pronto, já está um fanático. Não sou fanático. É o que a Bíblia nos ensina. Ou a gente vive, né, essa dimensão crendo, né, porque você tem que crer. Crer, alguém me falou, crer é mais importante que fé. Né? Porque quando você crê, você vê a glória de Deus. E aí vem a fé, essa fé viva que Deus nos deu. Então, é mais ou menos assim. Né? Se você for viver o natural, é o que o mundo vive. Eu sou advogado, eu sou empresário, eu sou comerciante, eu sou isso, sou aquilo, vou cuidar do meu negócio e acabou. E são até bem-sucedidas, não tem problema. Porém, o contexto nosso de fé, igreja, obreiro, o trabalho do Senhor, né, nós temos que ponderar essas coisas, na minha opinião. Tá? Eu não quero ser absoluto aqui. O que eu acho é o que eu vivi e para mim deu muito certo. Deus me abençoou demais. Porque em várias coisas, eu e minha esposa orando, buscando a Deus tudo, Deus nos abriu portas extraordinárias na minha vida secular, na minha empresa, no meu trabalho, tudo. Né? Pastor Anderson, o senhor comentando aí, né, sobre termos a prioridade, né, as coisas do céu, e nós já ouvimos por diversas vezes os nossos presidentes, né, tanto o pastor José Wellington quanto o pastor Wellington Júnior, testificando dos cultos nos lares, né, que faziam com os próprios filhos dentro de casa. O senhor fazia culto doméstico? Sim, fazíamos. O senhor entende que isso dá bom resultado? Veja aí, tudo que envolve o culto, né? Eu me lembro, olha que coisa linda, eu me lembro, meu filho devia ter mais ou menos uns 3 anos, o Aniel e o Rafael têm uma diferença de 4 anos, o Rafael não tinha chego ainda, mas eu acho que a minha esposa estava grávida. A gente tinha feito uma viagem e a gente estava voltando na estrada, uma estrada linda, né? Litorânea, litoral vindo de Paraty para São Paulo, ali na Rio Santos.
É lindo aquele lugar. Não sei se você conhece, passa por Ubatuba. E a gente vinha vindo, e minha esposa, dentro do carro, contando a história, né? Ali de que Deus não ia destruir mais a terra, ali de Noé, do dilúvio, e meu filho, e ele, mas como é que é, mãe? Então, aí a minha esposa falou assim, e Deus deixou um sinal, né? O arco-íris. Sabe o que é o arco-íris, filho? Não, e ele, 4 anos, né? O arco-íris, tudo, irmão. De repente, nasce um arco-íris. Alguém pode falar, coincidência, saindo do mar, subindo assim, e a gente vinha na estrada. Aí olha o arco-íris lá, filho. Aí, aquele arco-íris, então aquele lá é um sinal. Nós choramos, falamos em mistério com Deus. Eu creio. Isso aconteceu. Então era um culto dentro do carro. Qual que era o assunto? O assunto era o céu. Glória a né? Deus. Então foi o pacto que Deus fez. O Aniel, com 4 anos, 3 anos, ele estava aprendendo e viu Deus fazer isso. Alguém pode falar, não foi coincidência, irmão. Estava assim, algo, até hoje eu me lembro disso, é algo espetacular. Né? Foi o que Deus fez. Então, o assunto ali, o que era? Era o reino, era o céu. Né? E os seus filhos, Deus tem prazer de fazer isso. E o Aniel nunca mais esqueceu disso. Experiência bonita, hein, pastor? Experiência, passa luta, né? Tem as dificuldades, você sabe que o mundo secular, eles estão aquela luta, né? Jesus disse, vocês estão no mundo, mas não são do mundo, né? Sim. No mundo, mas não somos do mundo, né? Então, isso cabe uma série de coisas, né? Porém, são crentes. Pastor Anderson, como tá gostoso te ouvir, né? As suas experiências na igreja, com a família, mas, por incrível que pareça, as horas já são tão avançadas que nós já vamos ter que nos encaminhar para o encerramento. Quando a gente começa a falar do céu, pastor, olha, a hora passa. E é interessante que o senhor até comentando essa experiência dentro do carro, com seus filhos, falando da Bíblia, um culto ali que vocês estavam realizando. E quando a gente começa a falar do céu, já passa a ser um culto de adoração a Deus, um culto de louvor a Deus, um culto que nós passamos a testemunhar as maravilhas de Deus. E glória a Deus por isso. Mas, pastor, eu tenho certeza que existem pessoas que estão agora nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube, outras que estão com a rádio aí sintonizada na rádio ADFM 88.7, talvez alguém dentro do veículo, né, do seu automóvel está nos ouvindo, outros talvez no trabalho ou até mesmo em casa, que precisam de uma palavra do céu, precisam de uma resposta de Deus. E eu gostaria que nesse momento o Senhor se permitisse mais uma vez ser usado por Deus, para que essas pessoas sejam alcançadas por uma palavra da parte de Deus. Amém. Eu quero ficar na motivação e na sua pergunta. André, aquilo que você perguntou para mim sobre motivação. Sim. Você falou de Neemias, eu acho que Neemias, ele teve uma motivação do céu tão grande que ele venceu todas as barreiras, reconstruiu os muros e fez uma grande obra, né? Então você falou de motivação e ontem eu falei sobre motivação. Então eu quero aqui deixar uma palavra em Juízes capítulo 5, até já citei, e o versículo 12. Porque é exatamente isso, desperta, Débora, desperta, entoa um cântico. Eu achei isso aqui algo sensacional, porque Débora significa abelha. O significado do nome de Débora é abelha. E eu fiz um estudo, fiquei pensando como a abelha trabalha. A abelha, ela não para. Ela trabalha constantemente, incessantemente. Ela trabalha muito à noite, a abelha, fazendo o seu trabalho. Ela trabalha em equipe. A abelha trabalha em equipe. A abelha produz, ela produz um produto, o mel, né? Além de ser delicioso, ele serve para saúde e para remédio, né? Para remédio. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Nessa chamada de Deus, né? Para que Débora despertasse. E o seu próprio nome nos faz entender
e tirar, extrair, né, das abelhas, né, o que nós temos que fazer. Nós não podemos ficar acomodados em todas as áreas. Nós falamos aqui um pouquinho de família, né? Nós não podemos nos acomodar com a nossa família. Nós temos um trabalho, né? Deus, a Bíblia diz que filhos, eles são herança, né, para os pais, né? São bênçãos do céu para nós. E nós temos que cuidar demais, né? Cuidar dos filhos, cuidar da nossa casa, né? Cuidar da nossa vida. E tudo isso tem que ter motivação também, né? Então, esse contexto aqui de motivação, nós só vamos entoar cânticos mesmo, não importa a luta, a dificuldade, né? Não importa o que nós estamos fazendo, mas todas as vezes que nós temos vitória, nós cantamos, nós entoamos cânticos. Glória a Deus. Né? Nós louvamos a Deus, e é isso que Deus quer para nós, né? Então, que nós despertemos a cada dia, não é isso? Aqui, Débora, o cântico é levanta-te, Baraque. Então, aqui nós tivemos dois princípios, né? Débora cuidando da parte espiritual e Baraque se levantou para cuidar da parte militar. Então, você vê que existe tudo um conjunto, né, de coisas para que a gente seja bem sucedido. Também, outra coisa, irmão que está me ouvindo, não se isole. A igreja é um corpo, ela é uma unidade, né? Nós temos que estar juntos, orando, intercedendo, buscando, né? Nós podemos ter amigos, né, que estão no mesmo objetivo. Nós estamos no mesmo objetivo aqui hoje. O irmão pediu para me dar uma palavra. O que é que eu tenho? Eu tenho o testemunho do que Deus tem feito na minha vida. E eu posso dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos aqui, estamos alegres, né? Então, a palavra hoje é motivação, né? Você sendo motivado, você vai sair. Você vai cantar o hino da vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio. Não se prostre. Nós estamos vivendo o tempo, eu fico maravilhado e louvo a Deus pelos profissionais da saúde, por exemplo, psicólogo, psicanalista, até os médicos, né? Psiquiatra, são muito importantes, mas nós temos Jesus, que ele todas as classes, ele supera tudo. Ele é mais advogado, você é advogado, né? Sim. Ele dá de 1000 a 0 em você como advogado. Sim. Ele é o juiz dos juízes. Ele é melhor que o juiz. Ele é médico dos médicos. Ele é o melhor médico que pode existir. Inclusive, ele cura o que ele quiser, né? E ele dá até vida para um corpo que já morreu, né? Então, quer dizer, nós temos Jesus. Hoje estão fazendo muita terapia, isso, aquilo, mas, meus irmãos, vamos voltar ao princípio, buscar o socorro de Deus. Eu gosto muito daquele homem que procurou a Deus quando ele estava lá com o seu criado, e ele falou, Jesus, você não precisa nem ir lá, basta só uma palavra. Basta só uma palavra. Glória hoje. A Deus. Receba uma palavra. Basta uma palavra. Eu não sei como você está aí do outro lado, né? Está assistindo, participando, mas receba esta palavra de motivação, de ânimo. Levanta, irmão, vai à luta, Deus vai ser contigo. E Deus vai fazer. Deus vai, porque é promessa, né? Deus vai fazer, o nome de Jesus vai ser glorificado e o inimigo, mais uma vez, vai cair por terra. Eu não sei se é no âmbito familiar, se é profissional, se é sentimental, mas Deus está agindo. Eu sinto isso. A palavra hoje é desperta, né? Então eu posso, como eu fiz, aqui está desperta, Débora, desperta, 4 vezes desperta, né? Então eu posso dizer, desperta o Anderson, desperta André, desperta pessoal da rádio, desperta ministério, desperta igreja, né? Vamos nos despertar mais e vamos trabalhar como, no caso aqui eu citei a abelha, né? Se os irmãos quiserem, estuda mais um pouquinho sobre a abelha, né? E nós temos que ter, irmãos, e ainda por cima, obreiros, nós temos que ter mel. A Bíblia diz em Provérbios que a palavra do Senhor é como favo de mel. E o mel, ele serve para adoçar, ele serve para te alegrar e serve para curar, né? E nós temos que ter como favo de mel, né? Então a abelha produz isso. Por isso que eu trouxe esse exemplo, né? Nós temos que ser produtivo, estamos produzindo, né? E o mel, palavra de Deus,
Palavra de Deus que cura, que sara, né? E que faz um milagre tão grande. Então eu deixo aqui essa reflexão, essa meditação, né? Em nome de Jesus. Uma palavra do céu, meu coração aqui tá pegando fogo, hein, pastor? E depois dessa mensagem, eu já me despertei. E eu tenho certeza que muitos irmãos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, também estão se despertando agora para viver o novo de Deus, para viver a promessa de Deus, para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a vida de cada um. Me vem ao coração quando o Davi estava naquela situação prostrado, e depois que veio a notícia que havia morrido, né, seu filho, não foi? O filho de Davi. O que a Bíblia diz? Que ele levantou, tirou a poeira, sacudiu a poeira, levantou e falou, bom, enquanto eu podia fazer alguma coisa, eu estava aqui orando com a cara no pó, mas agora eu vou em frente. Olha aí, ó. Agora eu vou em frente. Vamos seguir então. Vamos seguir em frente. Vamos marchar. Porque Deus tem muito mais. Amém. Até o arrebatamento da igreja, tem muita coisa para acontecer, muita coisa para Deus usar a minha vida, a sua vida, a vida de todos os irmãos que estão ouvindo. Deus tem muita coisa para fazer. Eu creio, pastor. E eu vou até um pouquinho mais além. Também vou ser um pouquinho usado pelo céu. Amém. Eu creio que ainda esse ano, pastor, nós já estamos aí nas últimas semanas para encerrar 2025 e eu creio que ainda esse ano tem surpresa de Deus. Amém. Sim. Sempre daquele propósito. A última palavra. E outra coisa, se Deus... André, você está falando tão assim, forte que eu citei isso. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se foi para esse ano, até o dia 31 de dezembro, né? Vai se cumprir. Eu creio. Não tem como. Se foi Deus que falou, meu irmão, não tem como. Glória a Deus. Eu creio. É uma palavra que vem do céu. Pastor Wanderson, eu não tenho nem como expressar a nossa gratidão, né? O pastor tem uma agenda muito requisitada, são muitos compromissos, muitas atividades, e quando fizemos o convite, o pastor, com muita alegria e com muita disposição, aceitou e hoje abriu mão de tantos afazeres para estar aqui conosco, compartilhando um pouco da sua história, da sua trajetória. Receba aí a nossa gratidão, né, por o pastor ter atendido o nosso convite, e o pastor é sempre bem-vindo. E nós precisamos marcar um retorno, viu, pastor? Porque eu tenho certeza que tem muito mais testemunho aí, muitas outras experiências para o pastor compartilhar conosco. André, eu que agradeço estar aqui com você, ver você conduzir o programa, me alegrou muito. Fiquei aqui à vontade para falar alguma coisa e realmente eu nem percebi a hora passar. Mas eu estou à disposição, assim, quando você quiser, vem aqui com você, com muito prazer, falar das grandezas de Deus, falar do que Deus tem feito e continuar aqui testificando, fazendo aquilo que Jesus falou, né? Vai, prega a palavra, testifica, tudo, porque eu tenho certeza que muitas vidas têm sido alcançadas através do seu programa aqui, através da nossa rádio, desse podcast, né? Que você está fazendo aqui. Deus abençoe vocês todos. Tudo para a glória de Deus. Sim. E meus irmãos, estamos finalizando mais um Confradesp em Revista. Hoje tivemos aqui um bate-papo muito espiritual com o pastor Wanderson e com certeza ele vai voltar aqui em outras oportunidades, porque é sempre muito bom a gente falar das maravilhas do céu, de tudo aquilo que Deus tem realizado em nossas vidas. E eu quero dizer aos irmãos que estamos chegando ao final do programa, mas terça-feira que vem estaremos aqui de volta com um novo convidado e com certeza será uma nova manhã, uma nova terça-feira de grande relevo espiritual da parte de Deus para as nossas vidas. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua presença, né? Mesmo que de modo remoto, modo virtual, mas é sempre uma satisfação ter a sua companhia. Que Deus te abençoe e o meu desejo é que essa terça-feira seja marcado por grandes bênçãos, grandes conquistas e grandes realizações. Quem sabe não é hoje o dia que Deus vai cumprir uma promessa na tua casa, na tua família, e assim como Débora, você vai celebrar na presença do Senhor, vai entoar um cântico de louvor ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, até terça-feira que vem.